Então agora, eu acho que agora tá melhor, né? Davi, você continua me ouvindo? Eu não sei o que que é que... Olá, gente. Olá, Brian. Tchu, 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 tchu. Vamos ver se agora vai. É o problema da conexão. Hoje a conexão falhou aqui no Quebec. Eu não sei se vocês viram que a gente teve um tornado aqui no Quebec. Então, vamos ver a Ana Paula. Ana Paula. Aguardando a Ana Paula, agora vai entrar. Não, agora vai. A gente teve um tornado aqui ontem, então eu não sei. Você sabe que hoje 2 vezes a conexão estava ruim, falhou, entendeu? Eu fiquei um tempo sem internet e. Quer ver? Aqui. Bárbara tá aí. Desculpa, Bárbara. Ela mandou? Oi! Mandou. Agora você tá me ouvindo? Tô. Ai, que bom! Oi, gente. Então, vamos começar a nossa Semana da Integração. A gente decidiu fazer essa semana, antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou a Rosane Rodrigues Bachan, eu sou consultora de educação aqui da Canadá Educação Direta e também eu sou funcionária da Saúde Pública do Quebec. A gente decidiu fazer essa Semana da Integração porque muito se fala de estudos, de imigração, mas não fala da integração. E a integração é essencial se você quer ter uma vida plena aqui no Quebec, como um verdadeiro cidadão. Se você, muitas vezes, quando você desconhece as coisas do dia a dia aqui da província, o seu processo todo de integração é bem mais difícil. E um dos pontos da integração, claro, é saber dirigir aqui no Quebec, que não é fácil, gente. Dirigir na neve não é fácil. Então, para abrir a nossa semana, eu convido, ela está aqui, muito bem-vinda, Ana Paula Roene, nossa professora de autoescola, instrutora, né? Pessoa muito querida aqui na nossa comunidade. Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigada, Rosane, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar participando aí dessa semana de integração no Quebec, né? E com certeza esse assunto é um assunto bem pertinente aí do pessoal de imigração, né? Todo mundo que vem para cá precisa trocar a carteira ou ter a carteira. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula. Sou instrutora de autoescola aqui credenciada no Quebec. No Brasil, já trabalhei com autoescola também fui instrutora no Brasil. Então, quando cheguei aqui, achei esse nicho de mercado e comecei aos poucos, já estou aqui há 9 anos, já são 6 anos dedicados à autoescola. Então, como é que você veio parar aqui no Canadá? Na verdade, quem mais queria vir era meu marido, né, que queria ter uma experiência fora, e aí resolvemos pegar os meninos, os filhos, que eu tenho 3, e resolvemos vir para cá, tentar a vida para cá, né, por segurança, por vários outros motivos, que o pessoal aí já conhece. Então, a gente decidiu vir para cá 9 anos atrás. E, Ana Paula, então, assim, eu imigrei, cheguei hoje aqui ao Quebec. Eu quero começar a dirigir. Qual seria o primeiro passo? É olhar a carteira do Brasil ou olhar aqui? O que a pessoa tem que fazer? Então, se a pessoa já tem a habilitação brasileira, seria fazer a troca, né? No órgão que é o tipo Detran nosso aqui, que é a SAA que rege tudo isso aqui no Quebec. Então, você precisa, o primeiro passo seria traduzir a sua habilitação, e depois entrar em contato com eles para marcar o teste, que você precisa fazer o teste teórico
e o teste prático. Em seguida, depois que passar no teórico, faz o prático. Nesse primeiro passo de traduzir a habilitação, muita gente me pergunta, mas eu tenho a PIDIA, que é Carteira Internacional, não vale como tradução? Infelizmente, não vale, porque a PID não tem a data da sua primeira habilitação. E não traz na PID essa data. É um erro do Brasil não colocar. Então, por isso, eles não aceitam como tradução a carteira internacional. O primeiro passo seria traduzir a sua habilitação, que pode ser feita no consulado brasileiro, né? Ou com algum tradutor juramentado. Então, E aí entrar em contato com... E ela pode direto, por exemplo, entrar em contato com o consulado E falhou o som, não entendi. Processo. Por exemplo, a pessoa ela pode entrar para traduzir, se ela o consulado que é mais barato do que um tradutor juramentado, e já começar a fazer esse processo, né? Sim, o primeiro passo seria traduzir a carteira. A Beta está perguntando se a carteira internacional é válida. É válida se você for alugar um carro, se você for dirigir aqui, né, fazer um aluguel de um carro, essas coisas, é válida. Mas para fazer a troca, não vale. Não adianta se tirar a carteira internacional. Porque chegar aqui, ela não vai valer muita coisa, não. Mas, assim, se eu vier com a minha carteira do Brasil válida, eu posso dirigir aqui sem, por exemplo, porque eu sei que o próximo é longo. Eu posso dirigir nos primeiros meses com a minha carteira do Brasil? Tá cortando um pouco o seu áudio, Rô. Mas eu entendi. Você pode dirigir, depende do seu visto. Se o seu visto for trabalho, o direito de você dirigir é 6 meses apenas. Ou se for residente permanente, também. O visto de turismo, eles deram uma parada. Eles não estão abrindo mais para visto de turismo para tirar a carteira aqui, para trocar. E o visto de estudante, você pode dirigir até o término do seu visto de estudo. Então, o visto de estudante é longo, a permissão para dirigir aqui com a sua carteira brasileira. E, assim, depois da pessoa traduzir, ela vai ao SAC, né? Como é que funciona esse trâmite? Depois que ela traduzir, ela vai telefonar, é só por telefone que eles vão marcar um horário para a pessoa ir lá para levar os documentos e nesse mesmo dia faz o teste teórico. E aí, fazendo esse teste teórico, já pode agendar o prático, se passar, é claro, né? Se passar no teste teórico, já vai poder agendar o prático. Assim, é similar, é diferente? É feita no computador, é um pouco diferente, porque as regras daqui são diferentes. Você precisa estudar por você mesmo em casa, não é? Tem uns simulados direto do site, tem uns links que você pode ler, que você pode estudar. Bastante regras, são muitas regrinhas diferentes. E no dia da prova, lá, a prova é feita no computador. Você pode escolher fazer inglês, francês ou espanhol. Você pode também, para aqueles que não falam muito bem o idioma, pode usar um dicionário de papel. Aí, a Beta está perguntando, no Brasil a carteira é uma fortuna, aqui quanto custa? Aqui custa baratinho. $12 a prova teórica e $30 a prova prática. Gente, então é muito barata mesmo. É muito barato. Voltando à prova teórica, qual seria assim, um ponto que é diferente da legislação aqui no Quebec da legislação do Brasil? Um ponto que assim, a pessoa deve ficar bem atenta. Na prova teórica, existem uma parte que tem, que eles chamam mise en situation.
que eles vão colocar uma situação real de um cruzamento, por exemplo, que tem vários carros. E ali você precisa olhar o que está certo, o que está errado, de acordo com as regras, não é? Então, você precisa prestar bastante atenção, porque existem umas pegadinhas na prova teórica. Então, tem gente que acha que é fácil, mas tem gente que acha que é difícil. Eu, particularmente, acho difícil. Eu também. Porque você precisa prestar atenção naquelas, né, nos detalhes para você conseguir ter bom êxito na prova. Essa prova, ela é dividida em 3 blocos. Então, no primeiro bloco são 12 questões, você precisa acertar 9. Tá. Nos 2 últimos blocos são 8 questões e você precisa acertar 6. Então, assim, a margem de erro são poucas. Você, né, não é muito erro que você pode ter, não. E para você precisa passar, né? Acertar tudo e passar no testezinho. Mas é feito tudo no computador de múltipla escolha. O Davi falou ali, ó, ela também entra raciocínio lógico, né? Sim, mas assim, você tem que saber a regra. A regra é importante. O raciocínio lógico, claro, que umas placas que você já sabe, que você vai olhar a placa que é virada para você, raciocínio lógico. É claro que você vai falar que é virada para a direita, se tem uma seta virada para a direita. Mas nem tudo é isso, não. Faz mais parte das regras mesmo. E depois a pessoa passou na prova teórica, finalmente, para passar. Como é que a pessoa se prepara para a prova prática? Porque é diferente aqui, né? Eu acho que tem eu não sei, assim, para outras pessoas, mas, gente, uma dificuldade que eu senti e que também é muito comum aqui foi dirigir na neve. Assim, eu vim do Rio, então no Rio você não tem neve, né? Então no início eu não me sentia segura, porque dá a sensação que você está patinando, assim, na neve. Então, Ana Paula, como é que a pessoa se prepara para isso? Na verdade, todo mundo tem medo do período de neve. Você fez na neve, né? Eu lembro que você fez na neve. Mas a neve acaba ajudando os alunos, ajuda a gente, porque você precisa ir com muita cautela, você tem que dirigir com mais cautela, você tem que dirigir mais devagar. Então, isso tudo, você consegue enxergar a placa, você consegue enxergar um todo, né? Você não precisa atingir os limites de velocidade, os examinadores são mais flexíveis no dia do teste, na neve, então, na neve acaba sendo mais fácil o exame prático. Mas existem umas particularidades da neve, é claro. Depois, quando a gente vai pegando a gente vai dirigindo, você vai aprendendo mais, né, como é que é, mas é diferente. É diferente porque o carro escorrega, mesmo tendo pneu de inverno. As freadas, você tem que frear bem antecipadamente, porque senão você pode bater no carro da frente, se você deixar para frear muito em cima dele, não é? As viradas, você tem que virar devagar, porque senão o pneu vai escorregar, mesmo que seja pneu de inverno. Então, tem umas particularidades aí na neve, mas eu diria que muita cautela. Neve, você tem que ter muita cautela, fazer tudo mais devagar e com calma. Ana Paula, você falou do pneu de inverno, né? Para muita gente lá no Brasil, isso é uma novidade. O que é o pneu de inverno? Como é que funciona essa regra de trocar o pneu de acordo com a estação do ano? Gente, isso é lei aqui no Canadá, hein? Se você não trocar, você leva uma multa. Sim, é lei. A partir do dia 1º de dezembro, você tem que estar com os pneus de inverno já. E até 15 de março. Então, de 1º de dezembro a 15 de março é regra, é obrigatório, é lei. Você tem que ter os pneus, né? Mas pelo menos eu já troco logo em novembro, que, né, vai que antes já começa a dar neve. Então, eu já troco meus pneus em novembro, lá pro dia 15, e precisa fazer essa troca, porque tem muita diferença de pneu de verão e pneu de neve. Então, de neve, né?
Ele tem uns ganchinhos que vai segurar mais o carro quando tem essa neve aí, não é? Então, tem essas diferenças que você é obrigado a ter esse pneu, com esses ganchinhos. Mas, mesmo assim, tem que ter cautela, porque eles escorregam. Gente, assim, a Bárbara fez a carinha de choro ali. Bárbara, desliza. Você parece que você tá num patins, ó. Uf. E aí o pneu, assim, ele fixa mais, né? Ele não te deixa derrapar. É. O Mas Davi perguntou se tem que guardar em casa ou tem que comprar também. Tem que comprar, com certeza você tem que comprar. Você guarda o pneu de verão quando você troca e vice-versa. Pode guardar em casa ou pode guardar numa concessionária, que às vezes tem um lugar lá, mas é pago, né, o período que você vai guardar. Ana Paula, assim, por exemplo, assim, voltando à questão da prova, você falou que qual seria assim o conselho assim para quem, por exemplo, a pessoa quer dirigir aqui no Quebec, o que ela deve ter mais atenção? Para a prova, seria uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer no Brasil, que chama aqui ângulo morto, que é o ponto cego nosso no Brasil, né? Isso realmente a maioria dos brasileiros tem dificuldade, porque como não é hábito, já dirige às vezes há muito tempo, e quando chega aqui se depara com várias regras, e principalmente essa do ângulo morto, que você precisa sempre virar a cabeça para trás para ver algo que está próximo de você. Isso a gente tem que fazer nas viradas, nas mudanças de faixa, né? Toda vez que você vai fazer uma manobra, você precisa virar a cabeça para trás do lado que você vai virar. Se for na direita, na direita, na esquerda, na esquerda. E outras regras também, né, de diferente, seria o pare, que no Brasil a gente não para, né? No Brasil você só dá uma diminuidinha e passa. Mas aqui não. Aqui em todos os pares você é obrigado a parar completamente o carro antes de ir embora, né? E aí tem a regrinha, quem chegou primeiro, ou dá preferência para o outro. Então tem essas diferenças aí que muitas vezes o exame, né, fica mais difícil se você não souber dessas regras. E com certeza no dia o examinador vai cobrar isso de você. Gente, porque, por exemplo, eu não sei de onde vocês estão, né? Se podem colocar a cidade aí. Por exemplo, não costuma, quer dizer, parar no sinal, porque você pode. Aqui é diferente, assim, o índice de criminalidade aqui não só em Montreal, no Canadá é muito baixo. Então as pessoas param no sinal, param na plaquinha de stop, mesmo de madrugada. Às vezes você está de madrugada, não tem ninguém na rua, a pessoa para na plaquinha de stop. O Davi perguntou qual o valor da multa se não trocar o pneu, e ele quer saber também se não trocar o carro pode ser apreendido. O carro não é apreendido, não. O valor é $490. Gente, $490 é alta. Ela falou no início, né, que para você tirar a carteira é menos de $100, né? Menos $50, né? Mas vai pagar uma multa alta. E fora que você tem a pontuação ali, né? Porque isso é considerado crime grave? Isso não tem pontuação, não. Mas a multa é cara. Não, isso não. Mas é caro. Não, é bem caro. E assim, por exemplo, por exemplo, a Bárbara está falando, eu não dirijo ainda, mas situação legal, Bárbara? Você vem para cá, assim, tem ao lado aqui o transporte público aqui funciona muito bem, mas assim, na neve, um carro gente, a gente está falando assim, menos 40, gente, menos 40 graus. Então, por exemplo, tudo congelando. Você vai andando, você fica com cãibra na perna. Então, você pega o carro, realmente ajuda, né? E assim, Ana Paula, assim, para uma pessoa que, por exemplo, como a Bárbara, né, que ela não dirige no Brasil, mas ela vai começar quer dirigir quando ela vier aqui para o Canadá. Ela tem que fazer um curso? Como é que funciona? Sim, ela tem que fazer um curso obrigatório,
não é? Que tem que fazer as aulas teóricas na autoescola e depois fazer as aulas práticas. Então, vai intercalando. A diferença aqui do Brasil e daqui é que o processo inteiro para você conseguir tirar uma carteira dura, em média, 1 ano. Tá? Isso é ordem do governo. Por que que dura 1 ano? Porque você precisa passar todas as estações do ano, principalmente o inverno. Então, por isso dura esse prazo inteiro. E aí você vai intercalando as aulas teóricas com aula prática. Precisa se fazer o tanto lá de aulas teóricas e 15 aulas práticas obrigatórias. E demorar esse 1 ano aí. O interessante também é que aqui, depois de 2 meses na autoescola, fazendo o curso teórico, o aluno pode pegar uma carteirinha de aprendiz, que pode dirigir com alguém do lado. Isso é legal também. Tinha. Porque no Brasil não pode. No Brasil você só pode dirigir depois que você tenha a habilitação, né? Que você tirou. Aqui não. Aqui depois de 2 meses você pega essa carteirinha e você pode dirigir com alguém, de repente com seu marido, com seu namorado, sei lá, um conhecido, não sei, né? Então, pode dirigir com alguém e ficar dirigindo todo o tempo que você está na autoescola, você pode ir dirigindo com outra pessoa também. Aí, Ana Paula, tem outra questão para você. Ó. Minha habilitação no Brasil é de carro e moto. Ela pode pegar uma dupla carteira aqui no Quebec ou ela tem que refazer tudo? Foi o Luan que perguntou. Tá, é separado aqui. A de carro ele vai trocar, a de moto não. A de moto ele tem que fazer de novo o processo aqui, só que a de moto é bem rapidinho. Em 2 meses ele consegue pegar a carteira de moto. Só que o porém é que tem os meses certos. Nem todo mês pode tirar a carteira de moto. É mais no verão. Depois, lá para outubro, já fecham. As autoescolas fecham por causa da neve. E só vai reabrir em abril. Então, tem um pedaço aí só dos meses de verão, de abril a outubro, ok, se dá para você fazer. Depois, você é interditado, não pode fazer mais as aulas. Mas é separado, você vai pegar uma carteira só de carro, que chama classe 5, e a outra de moto, tá? Que chama, acho que 2, não me lembro. É separado, não faz junto que nem no Brasil, não. Então tá bom. Ó, tem outra pergunta para você, pergunta boa do Marcos. O Marcos pergunta se existe alguma maneira dele se preparar para a prova teórica ainda no Brasil. Ele está vindo em breve, já quer se preparar para a prova teórica. Ele pode me escrever, depois a gente vai deixar aqui todos o número do telefone, todos os links, Facebook e tal. Ele pode me inscrever que eu passo para ele os links de simulado, tá? Que tem simulado para fazer dentro do site do governo. E tem também os links do material em PDF, que você pode escolher inglês ou francês. O seu som sumiu. Marcos, isso é interessante. Marcos, todo esse material, Ana, tem como a pessoa fazer a prova em português? Em francês? Tem em português, funciona assim, você precisa fechar uma turma de 10 alunos para fazer a prova, que queiram fazer a prova em português, tá? O preço, o valor da prova era $40, se eu não me engano, 1 hora. E quem faz a tradução lá na hora é uma portuguesa. Mas, como eu trabalho com isso, o pessoal sempre me fala que não é muito bom. Porque, assim, ela vai muito rápido, porque ela cobra por hora. Então, ela vai muito rápido nas questões, e aí não dá tempo de você pensar para você responder. Então, o pessoal que faz acaba reprovando, porque, na verdade, não
não dá tempo, né? Porque ela lê uma questão e ela lê só 2 vezes, ela traduz 2 vezes a questão e ela quer passar para outra rápido. E aí não dá tempo de você pensar na resposta e você acaba reprovando. Mas Então, a prova, por exemplo, a inglês e francês, se a pessoa não tiver um pleno domínio da língua e ela quiser refletir, ela tem um pouco mais de tempo, né? se ela fizer sem a tradutora, sim, ela pode usar um dicionário de papel, como eu disse no início. E aí ela tem o tempo que ela quiser para refletir. Agora, se ela pegar um horário, por exemplo, vou marcar minha prova teórica, meu horário é 3 horas ou 3:30 da tarde. Como a SAC fecha 4:30, ela não vai ter muito tempo. Então, ela tem que pegar um tempo, assim, tipo, na parte da manhã, meio-dia, ok. Mas se for muito em cima da hora de fechar, aí vai ficar ruim, ela vai ter que terminar a prova logo. Mas não tem tempo para fazer, não. O horário também influi para a prova prática? Ou é a mesma coisa? Assim, fazer de manhã. Sim, influi. Fazer o exame de manhã é bom, porque o som tá travando aí. Fazer o exame de manhã prático é bom, porque não tem muito trânsito, né? O pessoal está trabalhando e tal. E também tem a diferença que os examinadores ainda estão ainda de boa, né? Não passou o dia todo, não estão cansados, do que na parte da tarde eles já estão cansados, com a cabeça cansada, então a chance de reprovar aumenta. E tem os ônibus escolares também, que tem uma regra, que você precisa ficar 5 metros do ônibus, não pode passar ele e tal. Então, depois das 2:30 da tarde, saem os ônibus para entregar as crianças, né, ou pegar as crianças, sei lá. E aí tem essa regra também que precisa respeitar. Então, evitar os exames depois das 2 da tarde, que o trânsito aumenta, os examinadores já estão cansados e os ônibus escolares, existe uma regra particular. E com certeza o examinador vai passar com você em área de escola, com certeza. Ana, olha uma pergunta para você. Sobre trocar a categoria aqui no Canadá. Por exemplo, uma pessoa que quer dirigir com máquinas pesadas. Ou um trator, por exemplo, seria isso. Uhum. Como é que faz? Isso tudo tem que fazer um curso separado. Tudo é separado. Aí já não é nem a SAAC que faz. É outra instituição que mexe só com caminhão. Você precisa fazer, se precisar fazer exames na SAAC, aí o exame você vai fazer lá. Mas é tudo separado daí. Fazer o teste, às vezes, caminhoneiro tem que fazer separado. Máquinas pesadas vai ter que fazer separado. É tudo separado, instituição separada. Não é do governo, é privado. E Ana, aproveitando, por exemplo, quem quiser ganhar vida como chofer, seja de ônibus, seja de Uber, qual é a carteira? Qual é a categoria? Cortou um pouco, de ônibus, você perguntou, e... Por exemplo, se a pessoa quiser trabalhar aqui no Canadá como motorista de ônibus, motorista de Uber, qual é a categoria da carteira? Do Uber é categoria 6, precisa fazer os testes teóricos e práticos. Não, minto, só precisa fazer o teórico. O prático você já fez na sua classe 5. É só o teórico que você precisa fazer. E o outro, qual é o outro? Para dirigir ônibus. Para dirigir o ônibus, tem que fazer separado, privado, uma escola de ônibus e depois faz o teste de ônibus na SAQ. Só o exame, o teórico e o prático do ônibus. Ana, o Fernando que fez a pergunta sobre a carteira de caminhão, ele pediu para você repetir a resposta porque a conexão dele caiu na hora. Tá. A de caminhão, você precisa procurar seria uma autoescola credenciada, mas é separado da SAC, é outra instituição, tá? E é privado, você vai fazer as aulas lá com eles, vai entender como funciona o caminhão aqui,
porque tem todo um processo, tá, de ver caminhão, não é igual ao Brasil, não. Você tem todo o processo de olhar os pneus, tudo e tal, e aí depois você tem que fazer seu exame teórico e prático na SAAC, aí é na SAAC. Mas antes você precisa fazer essas aulas, se já dirige caminhão, ok, beleza, e menos aulas, tipo umas 5 aulas talvez, né, e fazer os exames na SAAC depois, mas é uma instituição separada. Esse processo é mais caro, né? Do que É mais caro que você tem que pagar as aulas deles, tudo, né? E o do caminhoneiro, então tem aula. Eu não sei dizer quanto que é, mas eu sei que é mais de US$ 1.000. Então, mas assim, para quem já dirige, você só faz um pouco de aula para entender como funciona, como é o processo, para depois fazer o teste teórico e prático. Ah, então tá bom. Ana Paula, com a pergunta da Bárbara, eu fiquei, tive uma ideia. Por exemplo, no caso dela, que ela quer dirigir aqui no Canadá, seria melhor ela começar a aprender no Brasil e tirar a carteira lá e vir com a carteira? Que pode ser mais prático, né? Pode ser mais prático, mas ela precisa prestar atenção que depois que você tira a carteira no Brasil, você tem que ficar 1 ano com uma carteira provisória, até você pegar a permanente. Essa carteira provisória, se ela vir para cá, não troca, só troca a permanente. Entendeu? Então, a Beta fez outra pergunta. Ó, ser caminhoneiro no Brasil ajuda em algo ou não? A pessoa com certeza. Sim, ajuda, porque você já tem a prática do caminhão, ajuda sim. Aí você vai precisar fazer poucas aulas. Você só vai saber fazer as aulas para entender como é o processo aqui, né? Como é que faz, neve, essas coisas aí. De fazer a inspeção no caminhão, tem tudo isso, uns trâmites assim, diferentes do Brasil. Tem inspeção, toda vez que você sai no caminhão, você precisa fazer um relatório de inspeção, olhar tudo, olhar não sei o que, olhar não sei o que, não sei o que, um monte de coiseira. Então tem que fazer. Todo mundo que dirige caminhão tem que fazer esse relatório. Gente, É mais chato. é bem. Mas ajuda sim, ajuda sim. Quem já dirige já tem a prática, né? Ajuda. Como é que eu lembrei, por exemplo, tem muita gente vindo agora para estudar em setembro, né? O que a pessoa ela deve, por exemplo, se a carteira de motorista do Brasil tiver para vencer nesse período ou próximo, qual o conselho que você dá? Ela fazer a renovação, pode fazer a renovação antes de vencer no Brasil? Pode fazer a renovação, né? Porque se ela for dirigir aqui, ela precisa de uma carteira válida. Mas para trocar na SAC, eles aceitam carteira até de 3 anos, até de 3 anos expirada. Mas eu já vi aluno que foi com mais de 3 anos ainda, tipo 6 anos minha carteira está expirada, e a SAC aceitou. Então, eles aceitam carteira mesmo vencida, tá? Mas se você for dirigir, é bom você ter uma carteira válida. Então, gente, fica atento aí, né? Tá vindo agora para setembro, fica de olho na data de vencimento da carteira, né? Porque sim. Senão você vai ter um gasto maior aqui, entendeu? E assim, por exemplo, o pessoal que está chegando agora, tem algum outro conselho que você gostaria de dar? Alguma orientação? A pessoa, você já falou, acho que foi para o Marcos, né? Que ele pode se preparar pela internet, fazer os simulados em inglês ou francês. Gente, é uma forma também de treinar a língua, né? Então. Uma curiosidade, Ana Paula. Quando você saiu do Brasil, você imaginou que ajudaria tanta gente a dirigir aqui no Canadá? Não imaginava, não. Nossa. Eu trabalhava no Brasil com comércio exterior. Eu trabalhava numa empresa com exportação e importação. E quando eu vim para cá, eu não imaginava que eu ia fazer isso. Eu nem pensava que eu ia, não é? Uma hora eu ia estar nessa aí de dar aula de novo e tal. Porque quando eu dei aula no Brasil, eu era bem jovenzinha. Então, foi muito tempo atrás. E aí aqui me deu
assim, eu falei, quer saber? Acho que eu vou dar aula de novo, porque eu gostava de fazer isso. E, e aí eu comecei, e aí foi dando certo, né? Comecei passo a passo, certinho, trabalhei um tempo na Autoescola Technique, aqui que é bem grande a autoescola. Curso, algum tipo de college para ser instrutora, professora de autoescola? Tem que fazer um curso, sim. Não é college, que é longo, né? Mas o curso é 6 meses de curso. E tem que fazer estágio, tem que fazer prova na SAAC, tudo certinho, para você conseguir pegar a sua carteirinha de instrutora, né? Então, passei por todo esse período, trabalhei um tempo para pegar experiência, para depois eu trabalhar como eu trabalho hoje, né? Autônomo, porque aqui pode fazer isso, né? Diferente do Brasil também, que você tem que estar afiliado numa autoescola, aqui não. Então, aí fui fazendo devagar, né, comprei os carros, adaptei os carros com pedal de freio do outro lado, e assim foi indo dando certo, e não imaginava que chegaria nisso, não. Eu fico muito feliz de poder ajudar. Tem gente que me manda mensagem e fala, nossa, que bom falar com a famosa, porque todo mundo que eu conheço fala o seu nome. Eu falei, ah, que bom, então eu fico feliz também poder ajudar as pessoas e dar essa alegria aí, porque queira ou não queira, o exame em si, você lembra do seu, o meu também foi, é tenso, né? E você tem aquele receio, eu vou passar ou não vou passar e tal, muita regra diferente, e aí eu fico feliz de ter ajudado aí muita gente a ter conquistado a carteira daqui. Fiscal, é fiscal da prova? Fiscal do... Do lado do SAAC, não é um curso, é uma formação que eles dão. Não é curso, não, é uma formação, mais ou menos uns 2 meses, você fica se formando lá, e começa a sair com os carros, junto com outro examinador, e rapidinho você vira um examinador também. Não é tão difícil, não. E a Ana Paula, você continua procurando ajudantes? Na verdade, meu marido agora entrou comigo, né? É. Porque, por Então agora exemplo, deu um sossego. Deu um sossego agora, porque ele tá me ajudando. Então deu mais, ficou um pouco mais light para mim, que estava a carga muito pesada, né? De aulas e tal. Mas agora tá de boa, não estou procurando mais, não. Vamos, quem sabe, né? Eu pretendo no futuro abrir uma autoescola aqui mesmo, para fazer com as pessoas que começam do zero. Então, tem esse projeto em mente, também no papel. Vamos ver se daqui a uns tempos sai. viu, Bárbara? Pode vir para aqui para o Canadá. A Bela está falando, né? Eu dirijo desde os 18 anos, né? Mas a aula com a Ana Paula foi essencial. Para mim também foi essencial, porque, gente, eu tinha um medo tremendo de dirigir na neve. Assim, ó. Patina, gente, patina. Não é não, patina mesmo. E aí você tem que ter aquela força, entendeu? Para segurar o carro, porque a impressão que você é realmente um patins que você está conduzindo. E é muito complicado. Eu lembro que a primeira vez, assim, na neve, com ônibus, tudo, dá um certo receio, né? Mas assim, graças a Deus, tudo correto. Eu fiz o curso com a Ana Paula. Não, eu passei de primeira na prova. Foi mesmo. Que alegria, né? Mas Mas gente, eu não passei na prova teórica na primeira vez. Eu passei na prática na primeira vez, mas na teórica eu não passei na primeira vez. Eu tive que fazer outra vez, porque fiquei com dúvidas lá nos bonequinhos e me enrolei também. E aí não passei. E acabei, já na prova prática, eu passei direto. Olha, o Ivo está perguntando, Ana, você atende em todas as regiões de Montreal? Aqui em Montreal, sim. na verdade, não todas, porque eu fico na Langelier e em Longueuil. Então, tem dias que eu tô na Langelier, tem dias que eu tô em Longueuil. Então, na Henri Bourrassá eu ia antes, mas hoje eu não vou mais, porque começou a ter muita reprovação lá, por bobeira. Aí eu falei assim, bom, tá estranho aqui, né? Então,
os examinadores muito chatinhos, muito exigentes, aí eu acabei parando de ir lá. Então, eu fico em Longueuil e também na Langelier. Eu fiz na Langelier e foi tudo muito. Eu lembro que foi um senhor muito simpático, entendeu? Eu era a primeira do dia, foi muito simpático e foi tudo bem. Eu também É, não fiz mas barbeiragem, não, né? Tava assim, eu fiz não, direito. você estava certinho, Longueuil ou Longueuil tem mais algum percurso que é mais fácil, mais difícil? Langelier é mais fácil que Longueuil. Na Gente, Langelier é melhor lá, porque as placas são diferentes, e Longueuil é diferente a placa de pare, e também em Longueuil não tem muita marcação das linhas no chão, e tem gente que se perde nessa de não ter marcação. Na Langelier, então, acaba sendo mais fácil o teste, também por conta dos examinadores, que em Longueuil tem muita rotatividade. Então, muda muito, sabe? Não sei se o pessoal sai, não sei o que acontece. Então, entra muita gente nova, avaliador novo. E quando o avaliador é novo, ele quer mostrar serviço. E aí, qualquer coisinha a gente reprova, gente, felizmente. quais são os motivos mais comuns assim de reprovação? Não fazer o arré completo, pare, como o brasileiro não faz, né? Isso reprova. Não fazer o ângulo morto, que é olhar para trás, reprova. Tudo que você pode causar um acidente, reprova. Então, você tem que pensar sempre na prioridade, de quem que é a prioridade, né? Se é a prioridade, é sua ou é da pessoa, ou é do outro carro, sempre tem que pensar. Se você avançar e a prioridade não é sua, reprova, eles te reprovam. Hum. Gente, então é o stop. Pare agora. Porque eu Isso, é isso mesmo, tem que parar completo. Full tenho que stop. parar, porque senão eu lembro que no início eu também eu demorava a parar, porque aquela mania do Rio, né? Ai, não, vou parar no sinal, não, uma rua vazia. Não, aqui, gente, você para. Assim, ó, a Montreal é uma das cidades mais seguras do mundo, entendeu? Do mundo. Aqui, a Beta está dizendo que teve ó, a dica da Ana Paula para esquerda, direita, esquerda. Até sonhei com isso. Eu tive pesadelo. Assim, gente. Mas Mas tem assim, muita gente que fala, ai, sonhei com você. Eu falei, ai, meu Deus. porque, por exemplo, realmente eu tava com medo na prova. Mas aí o que, que aconteceu? Eu falei assim, eu fiz tudo certo, fiz o curso certo, eu estava muito calma, tomei meu café da manhã, meu marido me levou para a prova, assim, foi tudo muito, assim, era um dia muito bonito. Então, assim, eu falei assim, nossa, é na calma, né? Lembrei de todas as Uhum. instruções, os bonequinhos da prova teórica e foi tudo muito bem. Entendeu? Aí Ai, quando você que ótimo. antes você vai, né? É. Mas E assim, é importante fazer uma aula ou duas, sei lá, talvez, uma só, para saber como é que funciona, porque tem muitas diferenças do Brasil, sim, tá? Tem gente que já dirige e fala, ah, eu não vou fazer aula, para que eu vou fazer aula se eu já dirijo, né? Mas assim, tem muita coisa que às vezes você não sabe no exame, o cara vai cobrar isso de você. Pode dar certo o exame sem fazer aula? Pode. Se você tiver a sorte de pegar um examinador que vai entender e vai falar, não, você é imigrante, acabou de chegar, eu vou deixar você passar. Pode acontecer, mas a chance de dar errado é grande, não é? Então é bom você ir preparado para o teste, pelo menos uma aula sabendo, né, das regras, das coisas, o que o examinador espera de você no dia do teste, não é? Recomendo muito a fazer essa aula, uma aula pelo menos, para saber, né, o que você precisa fazer no dia do seu teste. a Beta tá falando, né? Em Montreal, o transporte público é excelente, mas em Longueuil a pessoa realmente precisa de um carro. Porque, por exemplo, Sim. aqui em Montreal, gente, o metrô, ele é uma maravilha. Ele corta de norte a sul, de leste a oeste. Então, por exemplo, você vai para tudo que é lugar de metrô. E aí você paga, tem o Opus Card, que você paga o cartão mensal, né?
Só que o cartão, ele também dá direito ao ônibus. Então, você circula com o cartão que você paga 92, acho que $92 por mês. Você pode circular como você quiser. Mas nem todos os lugares são assim. Por exemplo, Longueuil, que é uma cidade colada a Montreal, o transporte é um pouco mais difícil. Aí você sai aqui da região metropolitana, é muito mais complicado. Por exemplo, eu fui, teve umas duas que é uma cidade que fica próxima a 45 quilômetros da Vila de Quebec. Ali eu tive uma surpresa. O Hamilton, né, que é o embaixador da cidade de Montmagny, ele me falou que o ônibus lá passa 2 vezes por dia e com horário certo. Entendeu? Aí você vem e aí volta. Então, não tem, assim, você não tem como não ter carro ali. E porque senão você não sai de casa. Então, a Miriam está falando, né, que, por exemplo, principalmente ter o domínio do carro na neve é uma coisa muito importante, assim, se você... Isso, gente, eu recomendo. Isso não é aquela coisa, não, vou gastar dinheiro com mais uma coisa. Gente, não tem jeito. Você nunca dirigiu na neve, você vem num lugar quente, ou do Rio de Janeiro, ou do Nordeste, tudo. Nunca dirigiu com aqueles pneus, com os dentinhos. Faz muito acidente. Se vocês colocarem aí no Google, tem um monte de vídeo, colocar assim, acidente Montreal, acidente Quebec, neve. Você vai ver assim, uma série de acidentes. Eu lembro no ano passado, teve um engavetamento. Assim, um ônibus veio, um carro atrás, o carro não conseguiu segurar. Isso assim, dava forte. Aí bateu e foi, assim, ó, tudo com patins. Na neve é complicado. É claro que a gente vai dirigindo, você vai pegando as manhas, né? Mas no início assusta um pouco. Quando você começa a dirigir na neve, assusta. Você realmente tem que ter o domínio. Mas a Então, gente aprende, a gente se adapta. gente, assim, é um pouquinho difícil no início. Você fica com aquela tensão, mas assim, gente, isso é parte da sua integração aqui. Você vai viver aqui no Quebec. O Quebec você vai dirigir na neve. Então não Isso. tem, assim, uma das melhores estações para quem quer curtir o Quebec. Por exemplo, quando você começa a dirigir, você pode ir para as montanhas, você pode esquiar nas montanhas. Aqui ao redor de Montreal tem lugares lindos aqui para você esquiar. Além disso, por exemplo, tem muito spa. Aqui, por exemplo, é uma delícia, né? Você tá aquele frio geladinho, tá na água quente. Então, assim, o inverno é uma estação do ano que você faz muitas atividades. E fora os vinhos aqui, gente, para quem gosta de vinho, assim, os vinhos do Quebec são maravilhosos, entendeu? Assim, eu espero recebê-los aqui. Cortou o seu som. Ouviu, Ana Paula? Não, cortou. Acho que picotou da Ana Paula. Picotou? Então, Ana Paula, furacão não. Ontem foi o quê? Foi o tornado, né? Ouvi falar mesmo. Mas aí perto da sua casa? Não, mas sabe que a rede de conexão ela estava instável em todo o Quebec por causa disso. Entendeu? Entendi. E aí, o Marcelo, né? Marcelo Veiga, vinho. Sim, Marcelo. O Quebec, como região francesa, tem muito vinho. É uma região produtora de vinhos aqui. Um dos melhores, as regiões produtoras de vinho aqui no Canadá são, assim, aqui o Quebec e também o Vale de Niágara, e na região de Ontário, perto de Toronto.
Ali em Niágara tem a produção de vinhos brancos. Aqui no Quebec você encontra muitos tintos e muitos vinhos rosé. Entendeu? Te espero aqui com vinho. Uhum. Gente, vinho aqui, aprender vinho aqui é uma delícia, gente. Vocês, assim, tem muito que eles chamam os vignobles, né? Ao redor de Montreal. Você pode, assim, é um passeio, né? Você vai passar o dia, os vinhos, participa de degustação. É muito legal isso. Isso aí realmente faz parte da cultura do Quebec, entendeu? Então, gente, a Ana Paula, tem algum recado assim para que você gostaria de fechar, para fechar nossa live, já quase 8 horas? Eu gostaria de agradecer toda a comunidade brasileira que tem um carinho especial por mim, né? O pessoal sempre está me indicando nos grupos. Gostaria de fazer um agradecimento especial a cada um de vocês, não é? Que me procura também, né? Que procura para fazer as aulas e tal. Eu sempre tenho ajudado muito as pessoas, às vezes marco aula, marco exame e vou encaixando um, encaixando o outro, tá? Então, estou aqui de coração aberto para ajudar toda a comunidade brasileira que precisar do meu trabalho, eu estou aqui. É claro que eu atendo também as outras pessoas, outras nacionalidades, né? Muito haitiano, hispanofônicos, mas o meu coração é do povo brasileiro, tá? WhatsApp aí, O meu número de telefone é 514-475-8260. Então, pode me contactar. Quem quiser o material de estudo, eu posso passar. Pode me mandar um zap aí, que eu passo também o material de estudo. E quero agradecer você também por ter feito esse convite, né, de estar participando dessa live maravilhosa, né, várias dicas, e pode ir perguntando aí, o pessoal que não conseguiu a resposta aí, que perguntou, fez a pergunta, não pode me mandar uma mensagem, que assim que puder eu vou responder a cada um, tá? Agradeço, Rosane, muito, 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 de coração, o convite, estar participando dessa live da integração aí, dessa semana de integração, muito boa mesmo. Boa iniciativa de vocês. Então, muito obrigada. Em nome da Canadá Educação Direta, eu agradeço muito a sua presença, a presença de todos. E amanhã, gente, a gente tem o William Zimmermann. Quem é o William? O William é um profissional de TI aqui do Quebec e também uma pessoa apaixonada pela história, gente. A gente vai conhecer muitas curiosidades sobre a província do Canadá. Para vocês amanhã. Um beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, gente.